Oi, turma! A aula de hoje é sobre associação de resistores. Vamos começar aqui com associação em série. Na associação em série, os resistores eles são ligados um na sequência do outro. Por exemplo, aqui eu tenho 3 resistores. Eu vou chamar o primeiro de resistor R1, o segundo de resistor R2 e o terceiro resistor de R3. Quando eu pego esses resistores e faço a ligação deles em uma DDP, numa tensão U, a corrente elétrica ela irá passar pelos 3 resistores. Então, a corrente elétrica que vai passar aqui, ela será a mesma corrente para os 3 resistores. Por exemplo, se passar no primeiro resistor uma corrente de 2 amperes, no segundo vai passar 2 amperes e no terceiro também vai passar 2 amperes. Então, nessa situação, a corrente elétrica é a mesma para os 3 resistores. Sendo assim, a corrente elétrica I1, I2 e 3 são todas iguais. Então, eu posso escrever que I1 é igual a I2, que é igual a I3, e isso é igual à corrente elétrica geral do circuito, igual à corrente elétrica I. Porém, a diferença de potencial ela vai se dividir. A DDP que temos aqui, ela vai ser diferente para o resistor R1, o R2 e o R3. Sendo assim, no R1 nós teremos DDP U1, aqui teremos a DDP U2 e aqui DDP U3. E se juntarmos todas as DDPs, no final encontramos a DDP geral. Por exemplo, se esse U ele valer 9 volts, vamos supor que aqui nós temos 9 volts. E em cima do primeiro resistor, digamos que ele tenha 5, no outro ele vai ter 3 e no último ele vai ter 1. Então aqui é 5 volts, 3 volts e 1 volt, por exemplo. Então, ao somar 5 mais 3 mais 1, o resultado tem que ser a DDP geral, que é de 9 volts. Sendo assim, podemos pegar e somar a DDP geral. Podemos somar todas as DDPs e encontrar a geral. Então, a DDP total é igual a DDP 1 mais a DDP 2 mais a DDP 3. Se tivesse 4 resistores associados em série, 5 resistores, 6 resistores, então eu estaria somando aqui mais o 4, mais o 5, mais o 6. Vai depender muito da quantidade de resistores que estão associados em série. Como sabemos, lá na primeira lei de Ohm, a DDP ela é igual à resistência multiplicado pela corrente. Então, podemos substituir a primeira lei de Ohm em cada DDP dessa expressão. Então, temos que, no lugar desse U, podemos colocar R. Esse R aqui vai ser a resistência total do circuito. Então, vamos chamar ele de resistência equivalente, multiplicado pela corrente elétrica I, que é a corrente elétrica total do circuito, que é igual. No lugar do U1, vamos colocar a resistência 1 multiplicado pela corrente elétrica I. No caso é a I1. Mais, no lugar do U2, vai ser a resistência 2 multiplicado pela corrente elétrica 2. E mais, no lugar do U3, vai ser a resistência 3 multiplicado pela corrente elétrica I3. Como eu informei antes, as correntes elétricas elas são todas iguais. Se todas as correntes são iguais, podemos cancelar essa corrente elétrica com essa e com essa. Assim, no final, encontramos que a resistência equivalente ela é igual à resistência R1 mais a resistência R2 e mais a resistência R3. Então, essa é a fórmula que estaremos utilizando para calcular a resistência equivalente de um circuito onde a associação ela está em série. Se fosse 4 resistores, ia somar mais R4. Se tivesse 5 resistores em série, ia somar R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 e por aí em diante.
Tudo bem? Associação em paralelo. A associação em paralelo ocorre quando todos os resistores utilizam-se da mesma fonte de energia ao mesmo tempo. Por exemplo, nessa associação, temos aqui 3 resistores, um sobre o outro, onde eles estão associados em paralelo. E a ligação está ligando em uma DDP-U os 3 resistores. O primeiro resistor vou chamar de R1, o segundo de R2 e o terceiro de R3. Nessa ligação, se a tensão elétrica for, por exemplo, 5 volts, cada resistor em cima dele terá 5 volts de tensão. Ou seja, o resistor R1 será 5 volts, o R2 5 volts, o R3 é 5 volts. Por quê? Porque a tensão elétrica nessa situação ela não se divide. Então, a tensão elétrica geral ela vai ter que ser igual a U1, é igual ao 2, é igual ao 3. A tensão elétrica ela não se divide. Então, nós vamos ter aqui o 1, o 2 e o 3. Porém, a partir do momento que você faz essa ligação, a corrente elétrica que vai acabar entrando no circuito, essa corrente elétrica I, ao chegar nesse ponto, ela vai acabar se dividindo. Uma parte sobe para passar naquele resistor de cima, outra parte vem pelo meio e outra parte vem por baixo. A que vai em cima vamos chamar de corrente elétrica I1, a que vai pelo meio I2 e a que vai por baixo vamos chamar de I3. Quando a corrente elétrica I1 passar pelo resistor, ela vem pelo fio descendo aqui, ó, I1, a I3 ela vem para cá e a I2 vai passar pelo resistor de meio e chega aqui. Então, nessa situação, essas 3 correntes elétricas elas vão se encontrar nesse ponto, se juntam e o que forma vai ser a corrente elétrica original, a corrente elétrica I. Para esse tipo de associação, a corrente elétrica ela se divide. Então, a corrente elétrica I, que é o geral, tem que ser igual à corrente elétrica I1 mais I2 mais I3 e por aí vai. Tá? Se tivesse mais resistores associados em paralelo no circuito, então iríamos colocar mais I4, mais I5 e por aí em diante. Como sabemos, a DDP é igual a resistência vezes a corrente, então podemos isolar a corrente elétrica I, pegando esse R e passando dividindo. Então ficaria U dividido por R, que é igual à corrente elétrica I. Nessa situação, onde tiver I, vamos colocar U sobre R. O primeiro aqui, que é a corrente elétrica total, ele vai ser substituído por U, que é a tensão total, dividido pelo R, que vai ser a resistência total, chamada de resistência equivalente. É igual. Esse I1 vai ser a tensão U, dividido pela resistência R1, mais o I2 é U dividido por R2. E o I3 vai ser U dividido pelo R3. Como todas as tensões são todas iguais, então podemos cancelar U com U, com U e U. No momento que você cancela ele, vai sobrar 1 sobre a resistência equivalente, é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, essa expressão ela vai ser utilizada toda vez que a associação ela for em paralelo. Então, para a associação em série, nós vamos somar todos os valores de resistores e para a associação em paralelo, estaremos utilizando essa expressão para determinar a resistência equivalente. Vamos resolver um exemplo aqui de associação em série. Dada a associação em série de resistores, determine: letra A resistência equivalente da associação. Letra B, a intensidade da corrente na associação.
E a letra C, ADDP em cada resistor da associação. Muito bem. Então vamos começar aqui. Letra A, ele pede a resistência equivalente da associação. Como a associação ela é em série, um resistor na sequência do outro, vamos colocar a fórmula para a resolução. Resistência equivalente é igual a resistência R1 mais a resistência R2 mais a resistência R3. Então, a resistência equivalente é igual a resistência R1, você pode escolher aqui, tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, vou dizer que o 50 vai ser o R1, o de 10 vai ser o R2 e o de 20 vai ser o R3. Não importa a ordem, tá? No final, a resposta vai ser sempre a mesma. Então, esse aqui vai ser 50 mais 10 mais 20. Resistência equivalente é igual a 50 mais 10, 60. 60 mais 20, 80. Então, aqui nós temos 80 ohms. E pronto, está resolvida aí a letra A. Letra B. A intensidade de corrente na associação. Então, para encontrar essa corrente elétrica na associação, vamos utilizar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Esse U é a tensão elétrica total do circuito. Olhando aqui para o desenho, vemos que U vale 240. E isso aqui é a tensão total para os três resistores. Então, no lugar de U, vamos colocar 240 igual. Esse R vai ser a resistência total do circuito. E a resistência total, já calculamos, ela vale 80. Então, vamos colocar 80 multiplicado por I. E esse I é o que queremos encontrar. 80 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, nós temos 240 dividido por 80, isso é igual a I. 240 dividido por 80, cancela 0, cancela 0. Isso aqui vai dar um total de 3 amperes. E pronto, está respondida aí a letra B. Letra C. ADDP em cada resistor da associação. Então, aqui nós temos 3 resistores. Vamos ter que calcular ADDP U1, ADDP U2, AU3. E para você fazer isso aí, vamos sempre estar utilizando a primeira lei de Ohm. O 1 é igual à resistência R1 vezes a corrente elétrica geral. Então, o 1 é igual. O R1 está valendo 50, que eu escolhi o 50 para ser o R1. Então, vai ser 50 multiplicado pela corrente. E essa corrente, já calculamos, está na letra B, ela vale 3. O 1 é igual a 50 vezes 3, vai dar 150 volts. Pronto, encontrei a primeira resposta. Falta o 2. O 2 é igual à resistência R2 vezes a corrente elétrica. Esse U2, vamos repetir, igual o R2, escolhi o 10, vou botar aqui 10, e a corrente 3, como encontramos na letra B. O 2 é igual a 10 vezes 3, 30. 30 volts para o resistor R2. E agora está faltando o 3, que é igual à resistência R3 multiplicado pela corrente elétrica I. Então, o 3 é igual. O R3 ele vale 20. 20 vezes a corrente elétrica, que é 3. Então, o 3 é igual a 20 vezes 3 e vai dar 60 volts. Então, pronto, finalizou aí. Encontramos a DDP dos 3 resistores. Se você quiser saber se sua conta está certa, basta você somar as 3 tensões para ver se encontra 240. Se sua resposta for 240, está certo. Se não for, verifica o que foi que deu de errado aí e refaça a sua conta. Vamos somar aqui, ó. 150 mais 30 e mais 60. 0 mais 0 mais 0 é 0. 5 mais 3, 8. 8 mais 6, 14. Boto 4 e vai 1. 1 mais 1, 2. Então, o total ó, deu 240
a mesma coisa que está aqui, então sim, a resposta está correta. Próximo exemplo, associação em paralelo. Dada a associação de resistores a seguir, determine, letra A resistência equivalente da associação. Letra B, a intensidade da corrente em cada resistor. Letra C, a intensidade total de corrente da associação. Muito bem. Então, a primeira questão, vamos encontrar aqui a resistência equivalente dessa associação. Ele está pedindo o REC. Isso aqui que ele quer encontrar. Como a associação ela é feita em paralelo, e são 3 resistores, vamos colocar o seguinte. Vamos colocar 1 sobre a resistência equivalente, que é o que eu quero encontrar, igual 1 sobre a resistência R1 mais 1 sobre a resistência R2 mais 1 sobre a resistência R3. 3 resistores, 3 incógnitas para nossa equação. Então, vou repetir aqui, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o R1, você pode escolher, tanto faz. Pode ser o 60, o 20, o 30, não importa. Eu vou botar aqui, o primeiro aqui vai ser o R1, o segundo vai ser o R2 e o terceiro vai ser o R3. Pronto. Então, o R1 vai ser 60 mais 1 sobre o R2, 20, mais 1 sobre o R3, 30. Para você fazer essa soma, é necessário que você efetue primeiro o MMC entre 60, 20 e 30. Tá? O maior erro para esse tipo de conta é o aluno não efetuar o MMC. Então, sempre efetue o MMC para poder você fazer a soma. Tudo bem? Para quem não lembra o que é MMC, eu vou fazer aqui do lado para você relembrar. MMC, você vai repetir os números que estão embaixo, olha. 60, 20 e 30. Você coloca uma barra aqui do lado e vai dividindo sempre pelo menor número possível, tá? Então, vamos começar aqui com o 2. 60 dividido para 2, 30, 20 por 2, vai dar 10, 30 por 2, 15. Vamos dividir novamente por 2. 30 por 2, 15. 10 por 2, 5. E 15 por 2 não divide, então vamos repetir. Agora o próximo número vai ser o 3. 15 dividido para 3 é 5. Esse 5 não divide, repete. E o 15 por 3 vai dar 5. O próximo número vai ser 5. E aqui vai ser 1, 1 e 1. O resultado do MMC vai ser a multiplicação desses números aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, pronto, encontramos o MMC. O que vamos fazer? Repete aqui. 1 sobre REC igual o 60 que encontramos. Vamos botar a barra aqui, olha, e coloco 60 embaixo. 60 dividido por esse 60 é 1. 1 multiplica pelo de cima. 1 vezes 1, 1. Mais 60 dividido por 20 é 3. E 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 é 2. E 2 vezes 1, 2. E agora? Vou repetir aqui. 1 sobre REC igual. Embaixo tem 60. Em cima tem 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. O que eu vou fazer agora? Para finalizar a conta mais rapidamente, eu vou inverter os valores. Vou apagar aqui em cima. Inverter os valores como assim? A resistência equivalente ela vai ficar em cima e o número 1 vai para baixo. Da mesma forma que eu fiz desse lado, faço do outro. O 60 vai para cima e o 6 vai para baixo. Resistência equivalente dividido para 1 é resistência equivalente. 60 dividido para 6
10. Então, essa aqui vai ser a resistência equivalente do circuito. Ela vale 10 ohms. Letra B. A corrente em cada resistor. Para encontrar essa corrente elétrica em cada resistor, basta a gente utilizar a primeira lei de Ohm. O 1 é igual a R1 multiplicado por I1. Lembra que eu falei que quando os resistores eles estão associados em paralelo, a tensão elétrica não divide? Pois é, a tensão elétrica aqui ela vale 60. Então, em cada resistor aqui que nós temos, todos eles vão ter 60 volts em cima deles. Então, o U1 vale 60. O R1 vale 60. E o I1 é o que a gente quer encontrar. 60 passa dividindo, nós temos 60 dividido por 60 é igual a I1. Logo, o I1 é igual a 1 ampere. Encontramos aqui a primeira corrente. Vamos para o outro. O 2 é igual a R2 multiplicado pelo I2. O 2 também vale 60. O R2 vale 20. E o I2 é o que queremos encontrar. Passo o 20 dividindo. 60 dividido para 20 é igual a I2. Então, I2 é igual a 60 dividido por 20. O resultado é 3 amperes. E por último, vamos para o U3, que é igual a R3 vezes I3. O 3 está valendo 60. R3 vale 30 vezes I3. Então, é 60 dividido para 30 é igual a I3. Logo, I3 é igual a 2 amperes. E pronto, encontramos aí as correntes elétricas por os 3 resistores. Letra C. A intensidade total da corrente da associação. Nesse ponto aqui, nós temos vários caminhos para seguir para encontrar essa corrente total. O primeiro mais fácil é que a corrente total é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, vai ser I1 é 1, o I2 é 3 e o I3 é 2. Somando todos eles, 1 mais 3 mais 2, isso aqui vai dar 6 amperes. Está aí a resposta da letra C. Ou então, se você quiser fazer diferente, você pode usar de novo a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. E esse U ele vale 60, que é o total. Esse R é a resistência total do circuito. Então, coloca 10, que encontramos aqui na letra A. E o I é o que vamos encontrar. O 10 passa dividindo. Então, é 60 dividido para 10, que é igual a I. Então, I é igual a 60 por 10, 6 amperes. Aí outra forma de encontrar a resposta da corrente elétrica total do circuito. A próxima associação que vamos trabalhar é a associação mista de resistores. Essa associação não tem segredo. O que nós vamos utilizar aqui é as mesmas regras para a associação em série e para a associação em paralelo, pois dessa vez o circuito ele será composto por associações em série e paralelo ao mesmo tempo. Vamos resolver um exemplo. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da associação representada na figura abaixo. Muito bem. Antes de você se desesperar, botar a mão na cabeça e desistir, você deve parar, olhar com calma o circuito e tentar ir simplificando ele ao máximo, tá? Comece o circuito do meio para fora. Não tente começar das bordas para o meio. Vamos começar do meio para as laterais, tudo bem? Então, olha só. Primeira coisa que observei aqui é que nós temos 2 resistores juntinhos aqui, prontos para a gente começar a resolver. Um resistor na sequência do outro é a associação em série. Se é em série, já sabemos que temos que somar. Então, esses 2 resistores, somando 10 mais 20, o resultado vai ser 30. Então, como é que vai ficar? Ele vai ficar assim, ó.
um resistor, o de 10 e o de 20, os dois juntos, somados, o resultado é 30. E o que tem embaixo? Embaixo deles tem outro resistor, que o valor é 30. E o que tem mais embaixo? O outro resistor, que o valor deles é 60. Essa associação aqui, que nós estamos vendo, é essa aqui que estou circulando nesse exato momento. Essa associação aqui, ela é o primeirinho, que é o de 10 e o de 20 junto, vale 30, o do meio 30 e o de baixo 60. Então, esses resistores, eles estão associados em paralelo. O que vamos fazer aqui? Vamos calcular a associação em paralelo para esses resistores. Então, vamos à fórmula. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência R1. Vamos dizer que o R1 vai ser esse 30 aqui, ó. 30 mais 1 sobre o outro resistor, 30, mais 1 sobre o próximo resistor, que vai ser 60. Então, para somar aqui, vamos tirar MMC. MMC entre 30, 30 e 60 vai dar 60. Eu vou colocar aqui 1 sobre a resistência equivalente é igual a MMC entre 30, 30 e 60 é 60. Se você tiver na dúvida, faça o mesmo procedimento que ensinei agora há pouco, que você vai encontrar os mesmos 60. Tudo bem? Então, o que vamos fazer? Divide 60 por 30 e o resultado multiplica por 1. 60 dividido para 30 é 2, e 2 vezes 1, 2. Mais 60 dividido para 30, 2. E 2 vezes 1, 2. Mais 60 dividido para 60 é 1, e 1 vezes 1, 1. Eu vou inverter aqui os dois lados, vou botar a resistência equivalente em cima, 1 embaixo, igual 60 vai para cima, e quanto é que vai para baixo? 5. 60 dividido para 5, o resultado é 12. Então, essa parte que está circulada aqui, ela vale 12 ohms. Então, eu vou desenhar aqui novamente o circuito. Todo esse circuito, ele está assim. O ponto A, o próximo resistor que nós temos aqui é um resistor de 5 ohms. O próximo, que são esses 4 resistores que estão circulados, eles valem um total de 12. Olha aqui o resultado deles, ó. E o próximo vale 8. E aqui nós temos o ponto B. E embaixo ainda tem outro resistor, que esse resistor está valendo 25. Pronto. Então, qual é o próximo passo que a gente vai fazer aqui? Como os 3 resistores de cima eles estão ligados em série, vamos começar por ele. Porque não tem como a gente calcular o paralelo entre 5 e 25, paralelo entre 12 e 25, 8 e 25. Não, se você fizer isso, vai acabar errando o problema. O ideal é calcular a associação em série desses 3 e o resultado a gente calcula o paralelo. Tudo bem? Então aqui é só somar. Ó. Vou somar 5 mais os 12 mais o 8. Tudo bem? Então, olha só. Aqui é o ponto A. Vamos somar aqui, ó. 8 mais 12, 20, mais 5, 25. Então, o resultado aqui em cima vai ser 25. E aqui é o ponto B. E embaixo dele tem outro resistor, que também o valor dele é 25. Então, o que nós fizemos aqui, basicamente, foi calcular a associação desses resistores, e o valor desses resistores todos vale 25. O próximo passo é calcular a associação em paralelo com o de baixo. Então, aqui vamos colocar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o primeiro resistor, vamos colocar 25, mais 1 sobre o segundo resistor, que também é 25. Nessa situação, você calcula MMC entre 25 e 25. Eu vou repetir aqui, ó. 1 sobre REC igual, o MMC ali vai ser 25. 25 dividido para 25 é 1, e 1 vezes 1, 1. Mais 25 dividido para 25 é 1, e 1 vezes 1, 1. Eu vou inverter.
vou colocar REC sobre 1 igual a 25 sobre 2. Resolvendo no final, nós temos que a resistência equivalente é igual a 25 dividido para 2, vai dar um total de 12,5 ohms. Então, essa aqui é a resposta do circuito. Resolvemos aqui a associação mista de resistores. Então, continuando aqui o assunto, né? Acredito que você achava que já estava terminado, mas não. Temos ainda o último ponto a abordar, que é curto-circuito de um resistor. O curto-circuito de um resistor ocorre sempre que a corrente elétrica ela não passa por certo resistor, passando por cima dele e indo para outro ponto. Por exemplo, eu vou colocar um resistor aqui e supondo que no fio está passando uma corrente elétrica de valor 2 amperes. Essa corrente elétrica ela vai passar pelo resistor atravessando ele e indo para outra extremidade, saindo de um ponto A e chegando aqui no ponto B. No momento que eu coloco um fio ligando essa extremidade e esse fio não tem nenhuma resistência e vem para cá, o que eu estou fazendo aqui é dando um curto-circuito em cima desse resistor. Então, a corrente elétrica, quando chega nesse ponto, ela não vai passar pelo resistor. Ela vai desviar completamente e passar pelo fio que não tem resistência. A corrente elétrica, ela sempre irá passar em caminhos que oferecem menos resistência. Quanto menos resistência tiver aquela trilha, mais corrente elétrica irá passar por ela. Por exemplo, se eu fizer uma associação em paralelo entre dois resistores, eu coloco aqui um resistor e aqui embaixo vou colocar outro resistor. Pronto, fiz a ligação. Ponto A e o ponto B. E eu coloco aqui uma corrente elétrica de 5 amperes. Vamos supor que esse resistor aqui em cima, ele seja um resistor de 1 ohm e aqui nós temos um resistor de 8 ohms. A pergunta é, por onde é que irá passar mais corrente elétrica? É no resistor de 1 ohm ou no resistor de 8 ohms? A resposta é no resistor de 1 ohm, pois ele oferece menos resistência. Nós podemos verificar isso através do cálculo. Nessa situação aqui, a tensão elétrica, para que isso possa ocorrer, ela tem que ser uma tensão de 40 sobre 9 volts. Então, como eu falei antes, a tensão elétrica ela será válida para os dois resistores. Usando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, temos 40 sobre 9, que é igual à resistência. Vamos botar a primeira, que é o R1, 1, multiplicado pela corrente elétrica I1. Então, nessa situação, a corrente elétrica I1 será de 40 sobre 9 amperes. Na segunda situação, o I2, temos que U é 40 sobre 9 e o R está valendo 8. 8 multiplicado pela corrente elétrica I2. Então, I2 é igual a 40 sobre 9 vezes 8. Isso é igual a 5 sobre 9. 40 dividido por 9 vai dar um valor aproximadamente de 4,4. E 5 sobre 9 vai dar um valor aproximado de 0,55. Observa só que no resistor de 8 ohms a corrente elétrica é meio. E no resistor de 1 ohm a corrente elétrica é praticamente de 4,5. Então é isso que ocorre. O curto-circuito basicamente é uma ligação de um fio que vai desviar toda a corrente elétrica sobre um resistor. Nessa ligação aqui, se eu fizer um curto-circuito, botar um fio nessa extremidade e ligar na outra extremidade, a corrente elétrica de 5 amperes vai pular todo esse circuito aqui, vai pular os dois resistores e vai para frente. Então não vai passar nada de corrente elétrica aqui, vai ser 0 amperes para esse e vai ser 0 amperes para esse.
pois toda a corrente elétrica foi desviada. Vamos resolver aqui um exemplo. Exemplo 21. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B de cada uma das associações a seguir. Então, o que nós temos aqui na letra A é uma associação mista, que também dentro dessa associação existe aí um curto-circuito em cima de um resistor. Eu vou demonstrar para vocês como encontrar o meio do circuito, tá? Começando aqui a partir do ponto A. O ponto A, nós temos o primeiro resistor, que é o de 3 ohms. Esse resistor, a minha ideia é fazer logo uma associação com ele. Com quem é que eu vou associar? Em série, o próximo ponto seria esse aqui, mas ele se divide em dois resistores. Então, esse resistor de 3 ohms não tem como fazer associação com ele nem em série e nem em paralelo. O próximo resistor aqui, o de 20 ohms. Esse resistor de 20 ohms, eu tenho que encontrar um jeito de fazer uma associação dele em série ou em paralelo. Mas no momento que chega nesse ponto, esse ponto ele é dividido em dois resistores, então nesse momento o de 20 não tem como fazer associação. O próximo resistor é o de 15. Esse de 15, seguindo a linha dele, ele vai chegar nesse ponto, e nesse ponto descendo aqui nós temos um resistor, mas o fio passando para cá, ele está liso, não tem nenhuma resistência. Então, significa que toda a corrente elétrica que passar pelo de 15, ele vai ignorar esse resistor aqui não vai funcionar, pois a corrente não vai passar por ele, passa por todo esse fio e o próximo que ele vai chegar é nesse resistor aqui de 5 ohms. Então, o que acontece? O resistor de 15 e o de 5, eles estão ligados por uma associação em série. Então, o de 15 e de 5, a associação em série, vou começar a resolver por eles. Antes de começar a resolver por eles, eu vou fazer aqui um desenho de como ficaria o circuito. Ele vai ficar assim. O ponto A, o próximo resistor aqui é o de 3, o próximo resistor aqui vai ser o de 15 e o próximo resistor vai ser o de 5. E aí, ele vai chegar nesse ponto aqui que desce, vem para o resistor de 20. E nesse ponto ele vai para o resistor de 10. Olha só, o de 15 e o de 5, eles estão em série. Aí você pode dizer, professor, mas o de 5 não está embaixo? Sim, ele está embaixo. Porém, não importa se ele vai estar embaixo ou ele vai estar em cima, ele continua em série com o de 15. Tá? Isso aqui é apenas uma extensão do fio. Então, o que nós vamos fazer é calcular uma série entre eles dois. E a série entre eles dois vai ser a resistência equivalente entre 15 e 5, vai ser o R1 mais o R2. Então, a resistência equivalente é igual a 15 mais 5. Logo, aqui nós temos 20. Então, esses dois resistores juntos, eles estão valendo um total de 20 ohms. Então, como é que fica o desenho agora? O desenho vai ficar assim, ó. Começa aqui, o ponto A. O próximo resistor é o de 3. E aí, descendo aqui, nós temos um resistor de 20. Nesse ponto aqui, indo para cá, nós temos outro resistor, que é o de 10. E aqui nós temos o ponto B. E para cá, o próximo resistor vai ser da associação que nós fizemos. E ele está valendo um total de 20. Observe o seguinte. Esse resistor de 20 que acabamos de encontrar, ele está ligado nesse ponto e nesse ponto a esse outro resistor. E eles estão ligados em paralelo. Aí você pode perguntar, professor, a resistência em paralelo não é só quando tem um em cima do outro? Sim, um em cima do outro ou um do lado do outro. Se for um na sequência do outro, dessa forma, isso aqui é associação em série. Mas, se eu colocar um resistor dessa forma aqui, ligados dessa forma,
o que eu tenho aqui é uma ligação em paralelo. Se eu ligar eles simplesmente dessa forma, é uma ligação em série. Entenderam? Ligação em série, fechou aqui, ligação em paralelo. Então, esses dois resistores de 20, eles estão ligados em paralelo. O que vamos fazer aqui é fazer uma associação em paralelo entre os dois de 20 e encontrar o seu resultado. Então, vai ficar 1 sobre a resistência é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. 1 sobre a resistência equivalente é igual. Tirei MC entre 20 e 20, o resultado é 20. 20 dividido para 20 é 1, multiplicado por 1 é 1, mais 20 por 20, 1 vezes 1, 1. Invertendo, nós temos a resistência equivalente, que é igual a 20 dividido para 2. Isso aqui é igual a 10 ohms. Então, esses dois juntos, eles estão valendo um total de 10 ohms. Então, podemos desenhar novamente o circuito da seguinte forma. Vou separar aqui, ó. Nós vamos ter o ponto A. O outro resistor vai ser um resistor de 3 ohms. E o próximo aqui, ó, os de 20, os dois juntos lá vão formar um resistor novo de 10 ohms. E indo para o próximo para cá, e esse resistor vai ter um valor também de 10 ohms. E aqui o ponto B. E agora, como é que esses três resistores estão ligados? Depois do 3 vem o de 10 e depois de 10 vem o de 10. Associação em série. Se está em série, soma. Então, a resistência equivalente é igual à resistência R1, vamos dizer que é o 3, mais o R2, vamos dizer que é esse 10, mais o R3, que vai ser esse 10. Então, a resistência equivalente é igual a 3 mais 10 mais 10. Isso vai dar 23 ohms. Essa aqui é a resposta para a letra A. E pronto, final de problema. Então, vamos agora para a letra B. Então, vamos analisar o circuito e identificar onde podemos estar aplicando as associações. Tudo bem? Começando aqui do ponto A. O ponto A, o primeiro resistor é o de 5 ohms. Vemos que quando ele chega nesse ponto, eu não tenho como fazer associação com ele, nem em paralelo e nem em série. Então, esse primeiro resistor aqui não tem o que fazer. Esse segundo resistor de 30 ohms. Quando ele chega nesse ponto, ele tem uma descida para cá, um fio sem nenhuma resistência. E o próximo tem esse aqui. Então, esse resistor de 30 ohms, aparentemente, por enquanto, não temos o que fazer com ele. Tudo bem? O próximo resistor que nós temos aqui é esse resistor de 5 ohms. E esse resistor de 5 ohms, ele está numa sequência com o de 8. Então, aqui o que nós temos é uma associação em série. É um na sequência do outro. Para resolver isso aqui, nós podemos somar esses dois resistores. Somando esses dois resistores, o 8 mais o 5, essa resistência aqui, ela vai ficar igual a 13. Então, esses dois estão valendo 13. Eu vou redesenhar o circuito. Nesse ponto aqui, já fiz a associação entre o de 5 e o de 8. Então, aqui tem apenas um resistor, que já sei quanto é que ele vale. Ele vale 13 e ele liga nesse ponto. Então, vamos lá. Quando a corrente elétrica chega nesse ponto, partindo de A para lá, ela vai se dividir em duas partes. Uma parte vem para baixo, passando pelo de 30, e a outra parte passa por cima aqui, passando nesse de 30. Esse que chega de 30, quando a corrente elétrica chegar nesse ponto, ela vai acabar se dividindo. Uma parte desce para cá e a outra parte não passa aqui. Por quê? Porque esse fio ele é um curto-circuito e foi dado em cima desses resistores. Então, esse valor aqui ele é inútil, ele vai perdido. Então, como é que vai ficar o circuito dessa vez? O circuito fica assim. O que sobrou aqui foi o de 30. Então, aqui nós vamos ter um resistor de 30
que ele já está ligado aqui. Então, o que vamos fazer aqui é uma associação em paralelo entre esses dois resistores. Vou colocar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. 1 sobre a resistência equivalente é igual a MM130 e 30 é 30. 30 dividido por 30 é 1, multiplicado por 1, 1. 30 dividido para 30 é 1, multiplicado por 1, 1. Inverte aqui a situação, resistência equivalente é igual a 30 dividido por 2, isso aqui é igual a 15. Então, esses dois resistores, ele vale 15. Vou fazer novamente aqui o desenho. Esses dois de 30, eles têm um valor que vale 15, os dois juntos. E agora, esses três resistores estão associados em série. Então, vamos aplicar a associação em série. A resistência equivalente é igual a 5 mais 15 mais 10. Logo, essa resistência equivalente, somando 5 mais 15, 20, mais 10, 30. Então, está aí. No final, o circuito ele tem uma resistência total de 30 ohms. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês nessa parte de associação de resistores. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!